O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 207. Na gruta de Belém, a mãe relembra o nascimento de Jesus. Valtorta escreve a visão do dia 3 de julho de 1945. Deixada Betânia, ao primeiro riso da aurora, Jesus vai rumo a Belém com sua mãe, com Maria de Alfeu, com Salomé, acompanhado pelos apóstolos e tendo à sua frente o menino, que encontra motivo de alegria em tudo o que vê. As borboletas que despertam, os passarinhos que cantam ou vão dando bicadas pela estrada, as flores que resplendem como os diamantes das orvalhadas, o aparecimento de um rebanho no qual há muitos cordeirinhos berrando. Passada a torrente que fica ao sul de Betânia, com toda aquela espuma risonha por entre as pedras, a comitiva se dirige para Belém por entre duas séries de colinas todas verdes, com suas oliveiras e vinhedos, com pequenos campos dourados das messes que já vão começando a ser colhidas. O vale está fresco e o caminho bastante cômodo. Simão de Jonas põe-se à frente, unindo-se ao grupo de Jesus e pergunta: "Por aqui se vai a Belém?" João diz que na outra vez o fizeram por outra estrada. "É verdade", diz Jesus, "mas é porque estávamos vindo de Jerusalém. Indo-se por aqui, o caminho é mais curto. No sepulcro de Raquel, que as mulheres querem ver, nós nos separaremos, como decidistes há tempos. Depois nos reuniremos em Bet-sur, onde minha mãe deseja permanecer." É verdade, nós dissemos, mas seria muito bonito se fôssemos todos juntos, especialmente com sua mãe, porque ela é a rainha de Belém e da gruta. Ela sabe tudo muito bem. Ouvindo as palavras dela seria outra coisa lá. E aí ela está. Jesus sorri, olhando para Pedro, que insinuou delicadamente o seu desejo. "Que gruta, pai?" pergunta mais dizendo. "A gruta onde nasceu Jesus." "Oh, que bonito! Eu também vou." "Seria bonito de fato", dizem Maria de Alfeu e Salomé. "Muito bonito. Seria voltar atrás ao tempo em que o mundo não te conhecia, verdade, mas também ainda não te odiava. Seria encontrar de novo o amor dos simples que não souberam senão crer e amar, com humildade e fé. Seria depor este peso de amargura que me oprime o coração quando sei que és odiado e colocar esse peso lá no teu bercinho. Lá deve ter ficado ainda a doçura do teu olhar, da tua respiração, daquele teu sorriso incerto. Lá fariam carícias ao meu coração que está tão amargurado." Maria fala baixo, com saudade e tristeza. "Então iremos lá, minha mãe. Guia-me tu. Hoje és tu a mestra, eu sou a criança que aprende." "Ó filho, não, tu és sempre o mestre." "Não, minha mãe, Simão de Jonas falou bem. Na terra de Belém a rainha és tu. É lá o teu primeiro castelo. Maria da estirpe de Davi. Guia este pequeno povo por entre tuas moradas." Iscariotes ia falar, mas resolveu calar-se. Jesus, que nota aquele ato e o interpreta, diz: "Se alguém por cansaço ou por outro motivo não quiser ir, prossiga então por Bet-sur livremente." Mas ninguém diz nada. Prosseguem a estrada através do fresco vale que vai na direção leste-oeste, depois se dirigem levemente para o norte, a fim de costearem uma colina que vem aparecendo à frente e alcançam assim o caminho que de Jerusalém vai para Belém, justamente perto do cubo, encimado por uma pequena cúpula redonda que é a da tumba de Raquel. Todos se aproximam dela para rezar com reverência. "Foi aqui que paramos eu e José. Está tudo igual ao que era naquele tempo, só a estação que é diferente. Aquele era um dos dias frios do mês de Casleu. Havia chovido e as estradas tinham ficado alagadas. Depois veio um vento gelado, pois talvez de noite tivesse caído geada. As estradas estavam duras, mas todas com sulcos feitos pelos carros e pelas multidões, e eram como um mar cheio de buracos, e o meu burrinho se fatigava muito." "E tu não, minha mãe?" "Oh, eu te tinha comigo." E olha para ele com um rosto tão feliz que comove.
Depois toma de novo a palavra. A tarde já vinha chegando e José estava muito preocupado. Um vento cada vez mais forte vinha se levantando, um vento que cortava. As pessoas se apressavam a caminho de Belém, esbarrando umas nas outras, e muitos diziam palavras injuriosas ao meu burrinho, porque ele ia muito devagar, procurando os lugares onde podia pôr os cascos. Mas é que ele parecia que soubesse que havias tu e que estavas dormindo. O teu último sono no berço do meu seio. Fazia muito frio. Mas o que eu sentia era um forte calor. Eu percebia que vinhas vindo. Poderias dizer, eu estava lá, minha mãe. Com 9 meses, sim. Ele deve ter falado, né? É ela que está falando. Poderias dizer, eu estava lá, minha mãe, com 9 meses, sim. Mas agora era como se estivesse vindo dos céus. Os céus se abaixavam sobre mim e eu via os esplendores deles. Eu via incendiar-se a divindade em sua alegria pelo teu próximo nascimento, e aqueles fogos que me penetravam, me incendiavam também. Me levavam para fora de mim mesma, de tudo. Frio, vento, pessoas, nada. Eu só via Deus. De vez em quando, com esforço, eu conseguia fazer voltar o meu espírito por sobre a terra e sorria para José, que tinha medo de que o frio e a fadiga me fizessem mal, e ia guiando o burrinho com cuidado, para que ele não tropeçasse, e me envolvia de novo na coberta para que não me resfriasse. Mas nada podia acontecer. As sacudidas eu nem percebia. Parecia-me estar andando por um caminho estrelado, por entre nuvens cândidas e sendo sustentada por anjos. E eu sorria. Primeiro para ti, eu olhava para ti através da barreira da carne e estava dormindo com os punhozinhos fechados em seu leitozinho de rosas vivas, meu botão de lírio. Depois sorria para o esposo que estava tão aflito para encorajá-lo. Depois para as pessoas que ainda não sabiam estarem já respirando a aura do Salvador. Paramos juntos à tumba de Raquel para dar um pouco de descanso ao burrinho e para comer um pouco de pão com azeitonas, que eram as nossas provisões de pobres. Mas eu não tinha fome, não podia ter fome. Era alimentada pela minha alegria. Pusemo-nos de novo a caminho. Vinde, vou mostrar-vos onde encontramos o pastor. Não tenhas medo de que eu me engane. Eu revivo aquela hora e encontro de novo cada lugar, porque vejo tudo através de uma grande luz angélica. Talvez a multidão angélica está de novo aqui, invisível nos olhos dos corpos, mas visível para as almas, com seu luminoso candor, e tudo se revela, tudo é mostrado. Eles não podem enganar-se e vão me conduzindo, pela alegria minha e pela alegria vossa. Aí está, daquele campo para este veio Elias com suas ovelhas, e José foi pedir-lhe leite para mim. E ali naquele prado nós paramos, enquanto ele tirava o leite quente e restaurador e dava seus conselhos a José. Vinde, vinde, ali está o caminho do último pequeno vale, antes de Belém. Fomos por este, porque a estrada principal, nas proximidades da cidade, estava uma grande confusão de pessoas e cavalgadas. Eis Belém, olha, querida terra de meus pais, que me deste o primeiro beijo de meu filho. Tu te abriste, boa e fragrante, como o pão do qual tens o nome, para dar o pão verdadeiro ao mundo que está morrendo de fome. Tu me abraçaste como uma mãe, tu na qual ficou o amor materno de Raquel, terra santa da Belém davídica, primeiro templo do Salvador, a estrela da manhã, nascida de Jacó, a fim de mostrar a rota dos céus a toda a humanidade. Olhai para ela e veja como está bela nesta primavera. Mas mesmo então, ainda que os campos e os vinhedos estivessem despojados, ela estava bela. Um leve véu de geada voltava a brilhar, a tremeluzir sob os galhos nus, e eles se tornavam como que polvilhados com diamantes, como se estivessem enrolados em uma impalpável véu do paraíso. Cada casa soltava fumaça por sua chaminé, pois a hora da ceia estava próxima, e a fumaça subindo pela encosta até o perímetro mostrava a cidade, ela também coberta com um véu. Tudo era casto, recolhido à espera de ti, meu filho.
A terra percebia que estavas vindo, e até os belemitas te teriam percebido, porque maus eles não são. Por mais que não o acredites, eles não podiam hospedar-nos. Nas casas de Belém se comprimiam, arrogantes como sempre, surdos e soberbos aqueles que ainda hoje o são, e esses tais não poderiam perceber a tua presença. Quantos fariseus, saduceus, herodianos, escribas e essênios haviam aqui? O serem eles uns obcecados até agora é coisa que já vem de terem sido duros de coração. Então eles fecharam o coração ao amor para com sua pobre irmã naquela tarde e permaneceram nas trevas. Eles rejeitaram a Deus desde então, rejeitando o amor ao próximo. Vinde, vamos à gruta, entrar na cidade. É inútil, os maiores amigos do meu menino já não estão mais lá. Fica mesmo só a natureza amiga com as suas pedras, com o seu rio, a sua lenha para fazer fogo. A natureza que percebeu realmente a vinda do seu Senhor. Então vinde sem temor, vai-se por aqui, lá estão os escombros da torre de Davi, querida por mim mais do que um palácio, benditas ruínas, bendito rio, bendita planta que, como por milagre, foste despojada pelo vento de tantos ramos, para que pudéssemos achar lenha e fazer fogo. Maria desce ligeira para a gruta, atravessa o pequeno rio por uma pinguela que serve de ponte, corre pelo descampado que está diante dos escombros, cai de joelhos na entrada da gruta, inclina-se e beija o chão. Acompanha-na todos os outros, estão comovidos. O menino, que não a deixa um instante, parece estar ouvindo maravilhosa história, e os seus olhinhos negros bebem as palavras e os gestos de Maria, não perdendo um só deles. Maria torna a levantar-se e entra, dizendo: tudo como naquele tempo. Só que naquele tempo era noite. José fez fogo quando entrei. Só então, descendo do burrinho, é que eu senti como estava cansada e gelada. Um boi me saudou e eu fui até ele para sentir um pouco do calor e para descansar sobre o feno. Aqui onde estou, José espalhou mais feno para fazer-me uma cama e o enxugou para mim como para ti, meu filho, diante das chamas do fogo aceso naquele canto. Pois José era bom como um pai e seu amor de esposo anjo. E segurando-nos pelas mãos, como dois irmãos perdidos no escuro da noite, comemos nosso pão e queijo. Depois ele foi avivar o fogo, tirando seu capote para tapar uma abertura. Na verdade, desceu um véu diante da glória de Deus, que descia dos céus, e eras tu, meu Jesus. E eu fiquei sobre o feno, ao calor dos dois animais, envolvida em meu manto e com a capa de lã. Querido esposo, naquela hora de ânsia e de temor na qual eu estava sozinha, diante do mistério da primeira maternidade, que é plena de desconhecimento para uma mulher, e para mim, naquela única maternidade, plena também de mistério, como teria sido o de ver o Filho de Deus saindo da carne mortal, ele, José, foi para mim como uma mãe, foi um anjo, foi o meu conforto, então e sempre. Depois veio o silêncio e o sono que envolveram a José, para que ele não visse aquilo que para mim era o beijo diário de Deus. E para mim, depois de um intervalo para as necessidades humanas, sobreveio-me as ondas desmesuradas de um êxtase, vindas do mar do paraíso, que me elevaram de novo para cima das cristas luminosas, cada vez mais altas, levando-me para cima, mais para cima consigo, para um oceano de luz, de alegria, de paz, de amor, até que me encontrei perdida no mar de Deus, do seio de Deus. Uma voz veio ainda na terra: "Estás dormindo, Maria?" Ela vinha de tão longe, parecia mais um eco, uma lembrança da terra, e tão fraca que a alma não se agita, e nem sei com que palavras respondi enquanto subia. Fui subindo ainda por este abismo de fogo de felicidade infinita, de uma preconização de Deus, precognição de Deus. Até ele, mas és tu que nasceste, ou sou eu que nasci dos trinos fulgores? Naquela noite, fui eu que te dei, ou foste tu que me deste o sopro da vida? Eu não sei. Depois a descida de um coro e outro coro, de um astro e outro astro, de um estrado a outro estrato,
de um extrato a outro extrato, doce, lenta, feliz, tão plácida como uma flor levada para o alto de uma águia e depois solta no ar e vai descendo lentamente nas asas do ar, tornando-se mais bela por uma gota de chuva que brilha como uma pedra preciosa por um pedacinho de arco-íris arrebatado ao céu e se reencontra no torrão natal. É o meu diadema, tu sobre o meu coração. Sentada aqui, depois de ter te adorado de joelhos, eu te amei. Finalmente te pude amar sem as barreiras da carne, e daqui eu me movi para levar-te ao amor daquele que, como eu, era digno de estar entre os primeiros a amar-te. E aqui, entre duas rústicas colunas, eu te ofereci ao Pai, e foi aqui que descansaste pela primeira vez. Sobre o coração de José, depois eu te enfaixei e juntos nós te colocamos aqui. Eu te balançava enquanto José enxugava o feno ao fogo e o conservava quente para depois pô-lo sobre o teu peito, e em seguida ficávamos te adorando nós dois, assim inclinados sobre ti, como agora, bebendo a tua respiração, olhando até onde o aniquilamento do amor pode conduzir, chorando as lágrimas que certamente no céu se choram pela alegria inexaurível de ver sempre a Deus. Naquela sua recordação, Maria ia e vinha mostrando os lugares ardente em seu amor, com um brilho de lágrimas em seus olhos azuis e um sorriso de alegria em sua boca, inclinando-se de verdade sobre o seu Jesus, que agora está sentado ali sobre uma pedra grande. Enquanto ela vai se lembrando de tudo e o beija por entre os cabelos, chorando e adorando, como então. E depois os pastores que entravam aqui para adorar, ela continua, e depois os pastores que entravam aqui para adorar, com seu bom coração e com um grande suspiro da terra, que aqui com eles entrava, com aquele odor de humanidade, de rebanhos e de feno, fora e por toda parte os anjos para adorar-te com seu amor, os cantos deles que a criatura humana é incapaz de repetir, e com o amor dos céus, com aquele ar de céu que entrava com eles, que eles traziam junto com seus fulgores. Foi o teu nascimento bendito. Maria ajoelhou-se ao lado do filho e está chorando de emoção, com a cabeça inclinada sobre os joelhos dele. Ninguém por algum tempo tem coragem de falar. Mais ou menos emocionados, os presentes olham ao redor uns para os outros, como se por entre as teias de aranha e as pedras escabrosas eles esperassem ir vendo pintada a cena que havia sido descrita. Maria recobra a coragem e diz: Eis, eu falei do infinitamente simples e infinitamente grande nascimento do meu filho, com o meu coração de mulher, mas não com a sabedoria de mestre. Outra coisa não há, porque foi a maior coisa da terra, escondida por debaixo das aparências mais comuns. Mas e o dia seguinte, depois dele, perguntam muitos, entre os quais as duas Marias. No dia seguinte, muito simples, foi a mãe que dá leite ao seu menino, que o lava em faixa, como fazem todas as outras mães. Eu esquentava a água, buscava no rio, sobre o fogo que era aceso ali fora, a fim de que a fumaça não fizesse aqueles dois olhinhos azuis chorar. E depois, no canto mais abrigado na gruta, em uma velha gamela, eu lavava o meu filho e o enrolava em panos frescos. Depois eu ia no rio lavar os paninhos e os estendia ao sol. Em seguida, a alegria das alegrias, eu punha Jesus no peito e ele sugava, tornando-se mais corado e feliz. No primeiro dia, à hora da maior calor, fui sentar-me ali fora para vê-lo bem. Aqui a luz não entra direta, mas se filtra, e a luz e as chamas dão às coisas uma aparência esquisita. Eu fui lá para fora, ao sol, e olhei para o Verbo encarnado. Foi então que a mãe conheceu o filho, a serva de Deus ao seu Senhor. Aí eu fui a mulher e a adoradora. Depois à casa de Ana. Aqueles dias junto ao teu berço, os teus primeiros passos, a primeira palavra. Mas isso foi depois a seu tempo. Nada foi igual à hora do teu nascimento. Só no retorno para Deus reencontrei aquela plenitude. Mas deixar para partir assim na última hora? Que imprudência, por que não esperar? O decreto previa também uma data mais afastada para os casos excepcionais, como os dos nascimentos e doenças. Alfeu falou assim, disse Maria de Alfeu.
Esperar ou não? Naquela tarde em que José trouxe a notícia, eu e tu, meu filho, saltamos de alegria. Era o chamado, porque aqui, somente aqui é que devias nascer, como os profetas haviam dito. E aquele decreto de improviso foi como um céu piedoso para José, pois acabava até com a lembrança da suspeita dele. Era aquilo que eu esperava para ti, para ele, para o mundo judaico e para o mundo futuro, até o fim dos séculos. Estava dito, e como estava dito, aconteceu. Para que esperar? Pode a esposa aceitar uma espera para o sonho de suas núpcias? Por que esperar? Mas por tudo que podia acontecer, diz ainda Maria de Alfeu, eu não tinha medo nenhum. Eu descansava em Deus. Mas tu sabias que tudo teria sido assim? Ninguém me havia dito isso, mas nem eu pensava nisso, tanto assim, que para encorajar José, eu deixei que ele ficasse duvidando, e a vós também, sobre se já era ou não o tempo do nascimento. Mas eu sabia, que na festa das luzes nasceria a luz do mundo. E tu, então, minha mãe, por que não acompanhaste Maria? E o pai, por que não pensou nisso? Não, foi Judas Tadeu. E tu, mãe, minha mãe, por que não acompanhaste Maria? E o pai, por que não pensou nisso? Vós também devias ter vindo aqui. Hoje não viemos todos? Pergunta sério Judas Tadeu. Teu pai tinha decidido que viria depois das insênias e disse isto ao irmão dele, mas José não quis esperar. Mas tu ao menos retruca ainda, Tadeu. Não censure, Judas. De comum acordo achamos justo descer um véu sobre o mistério deste nascimento. Mas José sabia que ele teria acontecido com aqueles sinais. Se nem tu sabias, como podia ele saber? Nós não sabíamos de nada, a não ser que ele devia nascer. E então a sabedoria divina nos guiou assim como era justo. O nascimento de Jesus, sua presença no mundo, devia parecer privada de tudo o que fosse extraordinário e provocasse a ira de Satanás. E vós estáis vendo como o ódio atual de Belém para com o Messias é uma consequência da primeira manifestação de Cristo? O rancor do demônio usou da revelação para fazer derramar sangue, e pelo sangue derramado fazer nascer o ódio. Estás contente, Simão de Jonas? Tu que não dizes nada e quase nem respiras mais? Muito, a tal ponto que me parece que estou fora do mundo, em um lugar ainda mais santo do que se estivesse do outro lado do véu do templo. A tal ponto que agora que eu te vi neste lugar e com a luz daquele tempo eu fico temeroso por haver-te tratado com respeito. Sim, mas como uma grande mulher, sempre mulher. Agora eu não terei coragem de te chamar como antes, Maria. Antes eras para mim a mãe do meu mestre. Agora que eu te vi sobre as alturas daquelas ondas celestes, que eu te vi como rainha, eu, miserável, faço assim, como um escravo que sou e se joga ao chão para beijar os pés de Maria. Nesse momento, Jesus lhe fala: Simão, levanta-te, vem cá, vem perto de mim. Pedro vai, então, para a esquerda de Jesus, porque Maria está à direita. Que é que somos agora nós? Pergunta Jesus. Nós? Ora, somos Jesus, Maria e Simão. Está bem, mas quantos somos? 3, mestre. Portanto, é uma trindade. Um dia, no céu, a divina trindade, veio um pensamento. Agora chegou o tempo de o verbo ir à terra, e em uma palpitação de amor o verbo veio à terra. Separou-se, pois, do Pai e do Espírito Santo, veio trabalhar na terra, no céu. Os dois que ficaram contemplaram as obras do verbo e se conservaram mais unidos do que nunca, para assim unirem o pensamento e o amor, a fim de ajudar a palavra que trabalha na terra. Um dia virá, em que do céu baixará esta ordem. Já é tempo para que tu voltes, porque tudo já se cumpriu, e então o verbo voltará aos céus. Assim, e Jesus dá um passo para trás, deixando Maria e Pedro onde eles estavam. Do alto dos céus contemplará, ele vai falar, do alto dos céus contemplará as obras dos dois que ficaram na terra, os quais por um movimento santo se unirão mais do que nunca, para unirem o poder e o amor
e fazer deles um meio para que se cumpra o desejo do Verbo, a redenção do mundo através do perpétuo ensinamento de sua Igreja. E o Pai, Filho e Espírito Santo farão dos seus raios uma corrente, para juntar cada vez mais os dois que ficaram na terra. Minha mãe é o amor, e tu o poder. Deverás, pois, tratar bem Maria como rainha, sim, mas não como escravo. Que te parece? A mim parece o que tu quiseres. Eu estou aniquilado. Eu ficar com o poder? Oh, se é que sou o poder, então sim, é que me devo apoiar nela. Ó Mãe do meu Senhor, não me abandones nunca, nunca, nunca. Não tenhas medo, eu te terei sempre pela mão, do mesmo modo como fazia com meu menino, até que ele se tornou capaz de andar sozinho. E depois? E depois eu te socorrerei com a oração. Coragem, Simão. Nunca duvides do poder de Deus. Dele não duvidei eu, nem José. E nem tu deves duvidar. Deus dá sua ajuda a cada hora. Desde que permaneçamos humildes e fiéis. Agora vinde aqui fora, à beira do rio, à sombra daquela árvore boa. Se já o verão já estivesse chegado, vós estaria dando agora suas maçãs, além de sua boa sombra. Vinde, vamos comer antes de nos pormos o caminho. Para onde, meu filho? Para Jala, fica perto, e amanhã iremos a Betissur. Assentam-se à sombra da macieira e Maria se coloca justamente na frente do tronco robusto. Bartolomeu olha fixamente para ela, tão jovem e animada pela evocação feita, recebendo do filho o alimento que ele abençoou, sorrindo para ele com os olhos cheios de amor e murmura: à sombra dele eu me assentei, o seu alimento é doce ao meu paladar. Judas Tadeu é quem lhe responde: então Bartolomeu que fala, né? Eu acho que ele fala: à sombra dele eu me assentei, o seu alimento é doce ao meu paladar. Judas Tadeu é quem lhe responde: é verdade, ela está languida de amor, mas não se há de dizer que sob uma macieira é que ela foi despertada. E por que não, meu irmão, que sabemos nós os segredos do rei? Responde Tiago de Alfeu. E Jesus, sorrindo, disse: a nova Eva foi concebida pelo pensamento aos pés da árvore do paraíso, para que com o seu sorriso e com o seu pranto afugentasse a serpente e desintoxicasse a intoxicada fruta. Ela se fez assim a árvore do fruto redentor. Vinde, amigos, e comei dele, porque nutrir-se alguém de sua doçura é nutrir-se com o mel de Deus. Mestre, responde ao meu antigo desejo de saber, o cântico que nós estamos citando tem a previsão dela? Pergunta Bartolomeu, enquanto Maria está ocupada com o menino e conversando com as mulheres. Desde o livro do livro se fala dela. E sempre se falará nos livros que vierem depois, até que a palavra do homem se mude no sempiterno hosana da eterna cidade de Deus, e Jesus se vira para as mulheres. Que como se percebe que é de Davi, que sabedoria, que poesia, diz Zelotes, falando com os companheiros. Aí está, intervém Iscariotes, que estando ainda sob a impressão do dia anterior, pouco está falando, mas procurando situar-se naquela liberdade em que vivia antes. Aí está, eu quereria entender por que mesmo que precisou haver a encarnação. Somente Deus pode falar de modo a derrotar Satanás. Só Deus pode ter o poder de redenção, e disto eu não duvido, mas eis que me parece que o Verbo podia aviltar-se menos do que tudo o que ele fez ao nascer como todos os homens, ao sujeitar-se às misérias da infância, e assim por diante, não teria ele podido aparecer em forma humana já adulto, com aparência de adulto? Ou então, se ele queria mesmo uma mãe que a escolhesse mais adotiva, como ele fez para o pai? Parece que uma vez que eu lhe fiz essas perguntas, mas ele não me respondeu amplamente, se é que não estou me lembrando. Faz-lhe a pergunta agora, uma vez que estamos no assunto, diz Tomé. Eu o fiz ficar inquieto e ainda não me sinto perdoado. Perguntar-lhe
vozes por mim. Mas perdão, nós aceitamos tudo sem tantos esclarecimentos e logo nós é que devemos fazer-lhe perguntas? Isso não é justo, responde-lhe Tiago de Zebedeu. Que é que não é justo? Pergunta Jesus. Fazem silêncio e depois Helotes se faz intérprete de todos e repete as perguntas de Judas de Queriote e as respostas dos outros. Eu não conservo rancor, é a primeira coisa que eu digo. Faço as observações que devo, sofro e perdoo. Isto para quem está com medo, que é ainda o fruto de sua perturbação. E quanto à encarnação real por mim feita, eu digo, é justo que tenha sido assim. No futuro, muitos e muitos cairão em erros sobre a minha vinda e encarnação, atribuindo-me justamente as formas errôneas que Judas quereria que eu tivesse assumindo. Um homem aparentemente robusto quanto ao corpo, mas na realidade um fluido, como um jogo de luz segundo o qual eu poderia ser ou deixar de ser carne. E então seria ou não seria uma maternidade a de Maria? Na verdade, eu sou carne e, em verdade, Maria é mãe do Verbo encarnado. Se a hora do nascimento não foi mais que um êxtase, é porque ela é nova Eva, sem o peso da culpa e sem a herança do castigo. Mas não foi um rebaixamento para mim o repousar nela. Porventura estava aviltado o maná por estar fechado no tabernáculo? Não. Pelo contrário, ele estava sendo honrado por estar naquela morada. Outros dias que eu, não sendo carne real, não sofri, não morri, durante o tempo em que estive na terra. Sim, não podendo eles negar que eu estive aqui. Negarão a minha encarnação real ou a minha divindade verdadeira. Não porque, em verdade, eu sou um com o Pai eternamente, estou unido a Deus, como carne, uma vez que o amor tenha atingido o inatingível em sua perfeição, revestindo-se de carne para salvar a carne. A todos esses erros, quem responde é a minha vida inteira, que se sujeitou a tudo o que é comum entre os homens, exceto ao pecado. Nascido, sim, eu sou dela, e para o vosso bem. Vós não sabeis quanto fica temperada a justiça, desde que ela tenha a mulher como sua colaboradora. Eu te fiz contente, Judas? Sim, mestre. Faze o mesmo comigo. Iscariotes inclina a cabeça confuso e talvez também comovido por tão grande bondade. A permanência se prolonga à sombra fresca da macieira. Uns estão dormindo, outros cochilando, mas Maria volta à gruta e Jesus a acompanha e assim termina a visão. Fiat, fiat, fiat.